Todo mundo pensa que Kerem Bürsin e Hande Erçel não se conheciam antes de Sençal Kapamã. Porém, será que isso é verdade? Embora eles tenham dito que só se conheceram durante a quarentena, pessoal, há um vídeo que mostraria que, em tese, eles já teriam se batido antes. E é o que vamos fazer hoje, investigar se esse vídeo é montagem ou não e descobrir quando de verdade foi o primeiro encontro de Hanker. Porque aqui, pessoal, nós gostamos de trabalhar com mais fatos e menos fanfics. Olá, olá! Seja bem-vindo ao Falan Filão. Nosso canal fala sobre séries turcas e hoje nós vamos continuar a contar aquela história sobre o romance de Hanker. E vamos comprovar para vocês quando foi realmente o primeiro encontro de Kerem Bürsin e Hande Erçel. Então fica aí com a gente até o final. Pessoal, o nosso interesse sobre essa questão surgiu com esse comentário de uma amiga do canal. Ela pede que eu verifique se o vídeo do link em destaque é uma montagem, já que ele sugere que Hanker já teriam se batido antes de Sençal Kapamã. Lembrando que Hande disse em uma entrevista que eles nunca tinham se conhecido até então, né? Claro, e por curiosidade tinha perguntado sobre Kerem a um amigo em comum. Então vamos aos fatos? Nós temos essa foto que é o registro oficial do primeiro encontro deles e que isso teria acontecido aproximadamente lá pelo período da quarentena. E agora nós temos o tal vídeo que, em tese, Hanker já teria se encontrado antes em uma premiação. Vamos ver? Vocês vão ver que quando Hande é chamada para receber o prêmio, Kerem, em tese, né, teria ficado tão impressionado que tira o fone e tem toda a sua atenção nela. Também vejo o nível de seu encantamento quando ele não consegue desviar o seu olhar e vai acompanhando ela até sair do palco, e com a cara assim de rendido. O que vocês acharam do vídeo? Gostaram? Acham que é uma montagem? Diz aí nos comentários. Gente, nós vamos analisar com calma, mas tenham em mente que, se for montagem mesmo, o início dessa história do romance de Hanker pode mudar. Embora eu já tenha detectado uma prova conclusiva sobre o vídeo, acho interessante antes observar os indícios. E o primeiro é: ambos afirmaram em entrevistas que nunca tinham se encontrado. E não teriam por que mentir, não é verdade? Hande, como já foi dito, já tinha pesquisado sobre Kerem. E Kerem também pesquisou sobre Hande que imagem ele tinha dela. Ele mesmo disse que não sabia o que iria encontrar. Então, gente, partindo desse princípio de que ele ainda não a conhecia, penso que ele a imaginava assim. Vejam. Kerem já disse várias vezes que o que mais o atrai em uma mulher é ela ser uma pessoa forte e independente. Vendo essa jovenzinha aí, com certeza ela não entraria para o rol do tipo de Kerem, pelo menos na minha opinião. Sei que é um julgamento preconceituoso, mas, gente, as pessoas são assim, de certa forma, categorizadas. Inclusive, ele comentou isso na última entrevista que deu para a TV. E até a gente conhecer a pessoa, sempre nos prendemos na imagem que ela passa, na primeira impressão, sabe? Tipo, julgamos o livro pela capa. E vendo essa jovem Hande, a imagem que ela passa é que ela está mais para uma patricinha, sabe? Tipo, menininha boba, toda cheia de nome toque, cheia de ego, do que para uma mulher centrada, forte e independente. Aí, olha só o tombo. Ao chegar no primeiro encontro, aquele oficial não se depara com aquela garota tola, imatura e cheia de estrelismo, que, quem sabe, ele imaginou baseando-se pelas imagens dela que corriam por aí naquela época. E sim, com esse mulherão. E a partir daí, gente, ele se perdeu na paixonite que eu sempre falo que acho que aconteceu e nunca mais se encontrou. Tornou-se o rendido para sempre de Hande Erçel. Também, quem mandou ele ir para esse encontro desprevenido. Vejam mais uma vez esse vídeo, creio que agora já é pela terceira vez que eu faço essa referência. Biraz önce Kerem'in bahsettiği Hande gibi zarif ve insanı kendini iyi hissettiren insanların olması o set için birer hazine. Kesin. Sıfır ego. Ki çok dürüst olacağım, hiç beklemiyordum. Ha. Hiç beklemiyordum. Anlıyorum, yani evet. şey dedim, okey. Yani
bir bakalım neyle karşılaşacağız ama Evet. ben şok oldum ki o da Então, aí ele deixa claro que tinha uma ideia completamente diferente de Randy e ressalta a questão dela ser uma pessoa simples, humilde, humana e que gostou muito do que viu. Se o seu encantamento surgiu desse primeiro encontro, logo não a conhecia de antes. Como eu falei, isso é só o primeiro indício e não é conclusivo, ou seja, não é o bastante para nos convencer. Então vamos para o segundo? Beleza. Assim como Keren, Randy é uma atriz muito premiada, esteve presente em várias cerimônias de premiações, que quando não venceu, ao menos foi indicada. Então, gente, seria sim muito possível ela ter se batido em uma delas, não é verdade? Sim, seria possível, e foi baseando-se nisso que o criador do vídeo se sustentou para fazer com que muitas pessoas acreditassem nele. Sabemos que é uma premiação de 2016, onde Randy ganhou o prêmio de atriz de mais sucesso. Resta saber se Keren também estava presente nesta cerimônia. E o segundo indício é o look de Keren nesse período a que se corresponderia o tal vídeo. Veja no quadrinho abaixo em destaque. Keren no vídeo, gente, estava com o cabelo curtinho e barbeado, quando nessa época ele usava o cabelo maior e estava com a barba ralinha. Sei que é uma prova fraca, porque penteado e barba pode se mudar do dia para a noite. Inclusive, pessoal, em 2016, Keren passou muito tempo nos Estados Unidos, se preparando para sua próxima série. Nessa entrevista de 2017, ele disse que no ano anterior ele teve aula de boxe, treinando em torno de 6 meses em Los Angeles. Foi preciso esse treinamento todo porque o seu personagem, Ali Smith, da série Boucherie Arkandangelecek, também conhecido em português como O Coração da Cidade ou Cidade Proibida, era um boxeador. O que, por sinal, pessoal, foi a realização de um sonho para Keren, porque, gente, o boxe é seu esporte favorito. Gente, o papel foi absolutamente perfeito para Keren. Lembrando que o boxe, apesar de ser eixo no enredo, não é o tema principal, e sim o drama que envolve a sua origem. A série é um drama muito bom. Não é uma das minhas preferidas, é verdade, mas Keren está um espetáculo. Acho até, gente, que é a série em que ele está mais bonito. Na verdade, em todas as suas séries, ele nos faz apaixonar por seu personagem, até quando ele não é o mocinho. Mas essa em especial, o personagem de Ali, é o mais perfeito de todos. Então, por que essa série não é uma das minhas favoritas? Por causa do enredo em si, que, na minha opinião, ficou faltando assim alguma coisinha. E o principal, o par romântico. Para mim, não é a melhor combinação dentre todos os outros pares românticos de Keren. São lindos juntos, sim, são lindos, mas faltava-se um pouquinho mais de intimidade entre eles. Sabe, a gente não via eles muito à vontade quando estavam juntos. Mas apesar disso, Keren dá um show de atuação, tanto que chegou a ganhar mais destaque e um dos prêmios de maior relevância em sua carreira, como o de melhor ator na Coreia. Observe como ele está vestido, seu penteado e barba. Ele estava tão bonito que uma das entrevistadoras não resistiu e soltou um "Uau, que guapo" ao vivo. E é nessa cerimônia de premiação que vamos achar a prova conclusiva sobre aquele vídeo. Já aproveito para parabenizar o criador daquele conteúdo. Sabe, eu geralmente detesto montagens, photoshops, porque eu acho que confunde muito a gente. Mas esse fez assim um excelente trabalho, porque não foi fácil achar as reações de Keren no meio de tanta gente, e tem a minha admiração por ter montado de forma tão convincente e tão representativa de nossa alma de fanfiqueira. E aqui está a prova conclusiva de que o vídeo é uma montagem, sim. E se você ainda não se convenceu, mesmo observando o look de Keren em todas as outras circunstâncias, veja que esse senhor em destaque aparece posicionado perto de Keren nos dois vídeos, tanto na montagem como no original. Apesar de Keren não aparecer na primeira foto, ele está sentado ali. E vocês poderão comprovar isso vendo um trechinho do original agora. Então, minhas amigas, nossa história sobre o romance de Randy permanece como foi contada. Ou seja, ele se encantou por Randy no seu primeiro encontro para as gravações de Senjal Kapamã, e não durante uma premiação em 2016, quando ele estaria no ápice de sua paixão por Serenai. Por falar nisso, aplicando o que eu já aprendi com a imprensa turca, compare esses dois agradecimentos.
No de 2017, ele não faz referência à sua parceira na trama, no caso Leila Lídia, e nem à sua namorada Serenay, como ele fez para Randy. Como eu já disse, Randy, assim como Keren, é uma atriz muito bem premiada, mas sua história começa lá em 2012, quando ela venceu Miss Turquia e ficou em segundo no Miss Mundo. Essa informação é importante porque eu não sei se vocês sabem, mas é muito comum na Turquia que aqueles que se destacam em concursos de beleza se tornam atores e atrizes depois. Como exemplo, Burak Özçivit, Kıvanç, Kenan, Chagatai e muitos outros. Claro que, após os concursos, eles estudam e se preparam devidamente antes de protagonizarem uma série. E aqui eu trago uma sugestão de série maravilhosa, Gonu Çalan. Uma das melhores e que, curiosamente, o seu protagonista não é bonito, pelo menos na minha opinião. Mas, pessoal, ele se encaixou tão bem, tão perfeitamente no personagem e conseguiu formar um dos pares românticos mais queridos que acho que outro mais bonito que ele não poderia ter o mesmo resultado. O que mostra que a beleza não é tão importante assim. E é por isso, gente, que Keren sempre quando pode, né, sempre que ele tem a oportunidade, levanta essa questão criticando o fato de ser bonito como um pré-requisito para protagonizar uma série. Vocês viram que uma fã criticou a aparência de Keren assim, na cara dura, e ele respondeu todo educadinho que agradecia a preocupação dela, mas preferia se concentrar no personagem. O que vocês acharam disso? Diz aí nos comentários. Gente, eu não teria essa coragem. Fiquei até com um pouquinho de vergonha alheia, sabe? Embora eu concorde em parte com ela, pois também prefiro Keren assim do que nesse estilo atual. Mas interferir nisso, criticando, é outra questão. Como vimos, é muito comum na Turquia os protagonistas serem bonitos e virem de concurso de beleza. E Keren, pessoal, também fez esse mesmo caminho? Com ele foi diferente, porque antes dele ser convidado para fazer a série Güneş Beklerken, ou seja, Esperando o Sol em português, que é um drama juvenil e uma das minhas séries favoritas, ele já tinha iniciado sua carreira de ator em filmes independentes nos Estados Unidos. Nessa série ele é um verdadeiro bad boy, e o papel, gente, caiu assim como uma luva para Keren. Ele estava muito perfeito fazendo o papel de Keren Sayı. Mas fontes, nesse caso as vozes da minha cabeça, me dizem que ele não ia ser o protagonista. Penso que, a princípio, era para ele ser o vilão da história. Mas, pessoal, o seu sucesso foi tão imenso que ele ofuscou os outros que eram considerados, né, mais bonitos fisicamente do que ele. Mas Keren tinha algo a mais, que era o seu carisma, e por isso todas as meninas ficaram apaixonadas por ele. E por isso, penso eu, que o roteirista resolveu transformá-lo num mocinho. E é justamente esse diferencial de Keren que se é discutido nesses programas de TV da época. O apresentador brinca com ele, né, sobre como Keren consegue ser tão carismático e, com isso, ter todas as meninas apaixonadas por ele. Nessa época, logo que ele se tornou famoso, embora houvesse um monte de garotas atrás de Keren, ele só foi visto pela primeira vez acompanhado no final de 2013. Ele estava saindo de um bar com a blogueira Miriç Küçük. Mas logo em seguida, entre os meses de fevereiro a outubro de 2014, aproximadamente, começaram a falar de um possível romance com Yağmur Tanrısever, que por sinal era sua colega de elenco. Eles sempre eram vistos saindo juntos do set e inicialmente negaram o romance, mas no final acabaram assumindo. Ela chegou a comentar, gente, em uma entrevista que Keren era a pessoa certa para ela e que sabia que ele tinha muitas fãs, mas não tinha ciúmes. Depois o público começou a shippar o par da série, que eram Zeynep e Keren Sayı, formando Zeyker. Mas também torceu para um romance na vida real, e foi aí, acreditem, que surgiu o primeiro Ranker, que no caso seria com a Hande Doğademir e não confundir com a Hande Erçel. E, gente, eles eram muito fofos juntos, pareciam assim bem à vontade um com o outro. Sem dúvida, eu diria que de todos os pares românticos com Keren, claro, salvo Hande, né? Que sem discutíveis, Hande Erçel, ela era a mais perfeita para Keren, na minha opinião. Eles tinham muita química, muita sintonia atuando juntos. De fato, era um casal muito bonitinho de se ver. Porém, todas as vezes, eles negaram o romance. Assim, a relação desse primeiro ranking foi só um rumor. E assim, gente, Keren, com seu talento, beleza e carisma, conquistou uma multidão de fãs.
E não só de meninas, vale lembrar. Ganhou também vários prêmios, reconhecimento na Europa Oriental, Turquia e Oriente Médio. Pessoal, semana que vem continuaremos com o Minha Vida Antes de Você, parte 2, onde vamos contar sobre a vida de Hank a partir de 2015, além de outros temas afins, claro. Agora segue um pouquinho do que Hank está vivendo nesses últimos dias. Para terminar, eu não poderia deixar de comentar tantos mimos de Hank em uma só semana, deixando cada vez mais evidente o quanto é real a sua relação. Então temos fotos do jantar com sogrinho e sogrinha, mensagem com declaração de cunhada e o que dizer dessa história de querer invadindo as fotos de Ganser. Gente, será que um dia a gente vai se acostumar com tudo isso? E agora para tudo, porque quem estava esperando ver um abraço, um chamego em público do nosso casal preferido? Só quem acompanhou de perto toda a história deles pode entender o colapso do fandom vendo essas imagens. E esse romance deles é tão avisado que qualquer movimento vira notícia, tanto que é sempre destaque na imprensa turca. Aí nesse canal a manchete diz: um desenvolvimento surpresa no amor de Hande Erçel e Kerem Bürsi. Implicitamente estão fazendo pressão para que se fale em noivado e casamento. Nossa, isso já está ficando tão cansativo, inclusive para a gente. Agora imagine para eles. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ah, importante, não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações, compartilhar e dar o like. Beijos, até mais! Falan filan falan filan falan filan falan.